Thelma, qual que é a sua recente vitória? Então, mais uma vez, Deus foi bem, muito pai amoroso comigo. Teve um dia na semana em específico que o Espírito Santo me incomodou muito à noite. E eu não estava conseguindo dormir, rolava para um lado, rolava para o outro. Orei, mesmo assim não conseguia dormir. E era 10, eu olhei no relógio 10 para meia-noite. Eu falei assim, bom, eu preciso dormir mais cedo, mas como eu não consigo, vou ouvir a palavra do dia, né? E assisti o programa, assim, saído do forno, digamos assim. Eu não deixei, Inédito. né, assistir na hora que foi ao ar, não deixei para assistir no outro dia. E foi uma palavra poderosíssima e Deus falou naquele programa, você vai viver o impossível. Falei, amém, Senhor, eu tomo posse de viver esse impossível. Dormi, né? Fiquei tranquila, dormi. No dia seguinte, eu tinha que atender um paciente que o aparelho auditivo dele estava comigo para manutenção, mas um aparelho que ainda estava na garantia, né? Então tinha ficado comigo para fazer manutenção. E é um cliente muito bom que eu tenho, né? E ele sempre investe em aparelho top de linha, que ele quer sempre o melhor. Apesar da idade de ser aposentado, mas ele quer sempre o melhor. Amém, Senhor. Eu ia entregar esse aparelho e na minha oração ungi o aparelho, eu sempre unjo as coisas que eu vou usar no atendimento e eu orei, eu falei assim, Senhor, o Senhor me disse essa noite que eu viveria o impossível. E o impossível para mim seria esse cliente com esse aparelho na garantia fechar outro contrato comigo hoje. Independente do aparelho estar na garantia. Eu falei, então vai à frente, já prepara corações, tudo. Porém, eu só quero fazer com a direção do Senhor. Porque eu não quero fazer nada injusto, porque afinal de contas, tá, na palavra está escrito que ele tira do ímpio e põe na mão do justo. Mas também não na injustiça. Não é verdade? Então, vender um outro aparelho, um outro equipamento, sendo que o dele está na garantia, eu não vou forçar nada. Então, que seja com a tua direção. E acampa anjos, e fui, né, declarando e ungindo tudo. Quando eu cheguei na casa do paciente, eu coloquei o aparelho auditivo, estava ele, a esposa e o enfermeiro. Então, eu coloquei o aparelho auditivo que ele tem nos dois ouvidos. Ele, agora eu estou ouvindo bem. Mentalmente, eu conversando com Deus, eu falei, ok, Senhor, eu entendi, não vou fazer nada, entendi. Em seguida, ele falou assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta, tem como colocar controle remoto nesse aparelho? Aí eu já comecei a glorificar, a louvar mentalmente. Falei, glória a Deus. Entendi, essa é minha deixa, Senhor. Eu falei, olha, nesse aparelho que o senhor usa, não. Mas existem aparelhos auditivos já mais modernos que já vêm com controle remoto. Ele me perguntou o valor e eu falei, valor de aparelho top de linha. E ele falou assim, e como que eu pago isso? Aí eu falei assim, bom, o senhor me dá 50% agora e 50% na retirada. Ah, não, assim não dá. Aí ele levantou, eu não abri minha boca. A esposa dele levantou, assim sim, você vai dar o sinal para a moça. Onde já se viu comprar alguma coisa sem sinal? Olha, só que vai ter em cheque, porque eu não tenho esse valor em casa. E eu, claro, em cheque, nominal, cruzado, que eu também não vou sair com essa quantia de dinheiro assim, né? E aí eu já saí da casa dela com o cheque, contrato fechado, à vista. O mesmo valor que ele fechou aquele aparelho que ainda estava na garantia, eu fechei, que é valor de top de linha, top de linha. Que, só para se ter uma ideia, fechei meu mês só com essa venda. E eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome, né? Amém. Só que aí, se eu parasse meu testemunho aqui, amém, fechou um grande contrato, glória a Deus. Mas a vida de um cristão, a gente sabe como que é, ela vem com lutas. E grandes dificuldades. E grandes dificuldades. Quando foi na retirada do aparelho, eu fui entregar, eram 9h30 da manhã, eu tinha que estar na casa dele às 10h30. E eu fui conectar o aparelho no software para ajustar para a perda auditiva dele, um dos aparelhos não funcionou. Aí vem todo aquele levante de pressão, de pensamento negativo que quer reinar na tua cabeça. Mas eu esqueci de contar um detalhe. No dia antes, eu tinha escutado a palavra que Deus falou no programa Mudança de Vida Hoje. Passe por esse último teste. E aquilo ficou. Quando eu conectei o aparelho que não funcionou, veio a palavra na hora. Passe por esse último teste. Aí eu falei, estou entendendo, Senhor.
Falei, amei. Fiz tudo que estava nas minhas mãos para fazer naquele momento, eu fiz. E o aparelho não funcionou. Falei, Senhor, eu tenho um compromisso marcado, eu vou assim mesmo, né? Peguei um táxi. Falei, moço, isso era 11 horas da manhã, eu tinha que estar às 11h30. Saí de um ponto em São Paulo em 30 minutos. Falei, só a glória aqui agora. Eu falei, moço, teria como o senhor me deixar em tal lugar às 11h30? Ele só olhou para trás e falou, moça, vou fazer o possível, mas tipo assim, isso é impossível, né? Falei, aí é aquele dia que um carro que entra te fecha, todos os faróis fechados, um trânsito absurdo. O motorista de táxi, só para a senhora ter ideia, o motorista de táxi falou assim, moça, o que está acontecendo? Olha o que eu... Hoje eu dou risada. Eu virei para o motorista e falei, moço, calma. Calma, porque eu sei o que está acontecendo. Eu não vou reclamar. Eu desse jeito, na verdade eu estava... Eu não vou murmurar. E aquilo que eu estava falando para o motorista de táxi, eu estava falando para mim mesma. Calma, eu sei o que está acontecendo e eu não vou reclamar. Enfim, consegui chegar. Quando eu cheguei na casa do paciente, eu coloquei os 2 aparelhos no ouvido dele. O direito que estava perfeito e o esquerdo que eu não conseguia ajustar para a perda dele. Ele não reclamou. Na hora, ficou tudo bem. Se fosse num tempo atrás que eu obedecia ordens, que eu tinha que estar com dinheiro na mão, essas coisas, eu teria deixado assim mesmo, pegaria a outra parte, iria para minha casa e depois eu resolvia. Ou seja, mentir, né? Aí mesmo ele não reclamando, eu falei para ele, seu Luiz, eu não vou, eu vou levar o aparelho esquerdo do senhor porque ele não está 100%. Eu vou resolver, levo no laboratório e amanhã eu volto e entrego. Na hora a esposa virou, aquela mesma esposa que me ajudou a fechar o contrato, virou para o enfermeiro e falou assim, não paga ela hoje. Aí ela virou para mim e falou assim, eu não vou acertar com você hoje, só amanhã. Não tem problema, a senhora fique em paz, mesmo assim o direito vai ficar com ele, o esquerdo eu levo e trago amanhã. E assim eu fui. Quando a empregada fechou a porta, falei, senhor, eu tenho certeza que o senhor é comigo, eu vou passar por esse último teste assim como o senhor me ordenou. Vai dar tudo certo, está tudo bem em nome de Jesus. Claro que eu estava lutando contra pensamentos, porque daí o diabo vem e fala, você vai perder essa venda. Ele não vai querer mais, ele vai cancelar, você vai perder. E eu declarando isso, está tudo bem, Deus é comigo, eu vou passar, é só o meu último teste. Enfim, resolvi tudo, no dia seguinte deu tudo certo, saí de lá com os 50% restante e deu tudo certo, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E nessa mesma semana aconteceu de Deus me honrar numa situação também que eu não aceitei. Teve um caso de um paciente que já usava o aparelho no ouvido e comprou para o outro ouvido. Só que ele tem 100 anos, então meio confuso. E ele estava com a filha, tudo direitinho. A filha passou o cartão de crédito e pagou parcelado. E eu tenho um contrato com a maquininha do cartão de crédito que me adianta essas parcelas. Só que 3 dias depois, ele achou que não devia, porque ia dar muito trabalho cuidar de 2 aparelhos, ele ligou para cancelar a venda. E a maquininha não cancelou. Além de não ter cancelado, aconteceu um aumento absurdo na taxa. Essa antecipação me cobrou praticamente 50% de taxa desse valor. Só para a senhora entender, de 5 entrou 2. E ele não cancelou, ou seja... Eu tenho que pagar os 5. Eu tinha que devolver os 5 para a pessoa, né? O que eu fiz? Eu falei, senhor, eu não aceito essa situação. Os 2 que entrou, eu ofertei em favor de Deus mudar essa situação para mim. Eu falei, eu não aceito, porque isso é uma vergonha. Eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel, então não tem, ao invés de receber do cliente, eu pagar para o cliente, não aceito. Aí fui clamando. Quando foi a semana passada, o paciente, aquele aparelho que ele já usava, ele perdeu. Perdeu dentro de casa mesmo. Não há quem ache esse aparelho. Estão procurando até hoje. Não há quem ache esse aparelho. Então ela foi ao consultório, Thelma, o que a gente pode fazer? Falei, bom, o que a gente pode fazer é esse contrato que tinha sido cancelado, a gente reativar ele. Ou seja, não tenho que pagar nada para ela, porque Deus me honrou e Ele tirou da mão do ímpio e colocou na mão do justo, graças a Deus. Então, o que eu posso dizer desse Deus? E se eu for realmente aqui ficar falando para a senhora das vitórias, principalmente dentro da obra, a gente vai ficar aqui até amanhã.
Que graças a Deus, Deus tem sido maravilhoso comigo. Hoje você tem vivido literalmente experiências que nunca antes imaginou viver, tanto dentro da obra, tanto fora, no seu trabalho, na sua casa. Tem vivido coisas que nunca imaginou viver. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje é engraçado que a minha mãe fala que meu pai sai falando, nossa, a Thelma é uma bênção na minha vida. Eu fico tão feliz com isso, sabe, de ouvir isso. Saber que de uma forma ou de outra, eu tenho sido um exemplo. Tem sido respeitada na sua casa, né? Exato. E é o que fala no louvor que a gente sempre canta, né? Que essa luz é Jesus em mim. Então, se eu não iluminar por onde eu estiver, seja na obra, seja em casa, seja no trabalho, na rua, dentro de uma padaria, a gente pode ser luz, não é verdade? E graças a Deus tem feito. Mas também é uma coisa, eu escuto muitas pessoas falar assim, nossa, eu reservo um tempo para Deus. Eu reservo um tempo para Deus. E hoje eu estava vindo para a igreja e me veio assim na cabeça, não, está errado. A gente tem que viver em Deus e reservar um tempo para a vida. Não é verdade? E é o que eu tenho feito. Eu tenho vivido em Deus, vivido a palavra de Deus, em comunhão com Deus, e eu reservo um tempinho para a minha vida quando dá. Hoje está abençoada, né? Muito abençoada, uma felicidade muito grande, graças a Deus.